Muito boa noite a todos, obrigado por terem vindo. Vamos agora estudar um pouquinho sobre o que a gente cantou, estudar um pouco porque muito do que a gente viu hoje não está na Bíblia, que a gente teve que falar um pouquinho sobre Maria, por exemplo, quando ela era uma criança, e isso não está descrito na Bíblia. Na verdade, quando Maria aparece nas Escrituras, ela já é uma jovem, mesmo sendo muito nova. Talvez essa menina tinha entre 13 e 15 anos, mas ela não aparece criança. E por isso, a gente precisa ir para a Bíblia para aprender um pouco sobre o que Deus tem para nós. Hoje eu quero ler alguns textos para vocês, e eu quero primeiramente ler Lucas capítulo 1, verso 38. Então, por favor, você que tem a sua Bíblia aí, abra em Lucas capítulo 1, versículo 38. As Escrituras nos dizem o seguinte neste versículo: Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor um dia enviou o teu Filho ao mundo para morrer por nós na cruz do Calvário, Senhor Deus. E nesta época do ano, nós lembramos, ó Senhor Deus, que um dia o Messias veio ao mundo. E nós, ó Pai, desejamos Feliz Natal aos outros. Mas que o Senhor, ó Pai, seja glorificado em tudo durante esse mês que vão falar de tantas coisas, ó Senhor Deus, e muitas vezes vão deixar o teu Filho de lado. Que o Senhor, ó Pai, seja glorificado nos corações daqueles que um dia receberam Cristo como Salvador. Que o Senhor seja glorificado, ó Pai, porque alguns estão dizendo, como a tua serva um dia disse: eu quero ser um servo do Senhor, quero ser uma serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua vontade, ó Pai, que muitos corações possam dizer isso, porque um dia o Senhor Jesus veio ao mundo. E ó Deus eterno, abençoe esse momento de estudo e leitura da tua palavra. Que o Senhor se agrade de nós e nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Então você vê aqui nesse versículo, que ela diz: eis aqui a serva do Senhor. E quando você olha para esse texto e vê essa mulher dizendo que ela é uma serva, você não pode pensar de forma alguma em uma empregada. Você não pode pensar em uma auxiliar. Você não pode pensar desse jeito. Alguém, no contexto em que Maria vivia, dizer que é uma serva, ela está dizendo que ela é uma escrava do Senhor. É isso que ela está dizendo com as suas palavras. Porém, dizer sou um escravo do Senhor nos dias de hoje pode também não fazer sentido. Mas aí nós precisamos olhar para o coração dessa mulher e perceber que se ela está dizendo que ela é serva, primeiramente, ela é totalmente submissa à vontade de Deus. Olhe só o texto comigo, a partir do verso 28, não, verso 27. Não, é verso 28 mesmo, está bom. E vindo o anjo até ela, até Maria, disse: Salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com a sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Esse será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Esta frase, este versículo,
ele é poderosíssimo, quando a gente pensa que um dia ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Se ela é serva, ela irá se submeter ao Senhor, mesmo que ela não tenha nenhuma condição de cumprir a obra de Deus. Por quê? Porque ela é submissa à vontade de Deus. Quantos de nós vamos dizer isso hoje? Eu não consigo enxergar a solução lá na frente, mas porque o Senhor está me dizendo, e hoje Deus fala a nós através de sua palavra, eu estarei submisso. Como Maria disse, eu estarei submissa à tua vontade, cumpra-se em mim a tua palavra. Então ela se submete a Deus, mesmo não enxergando lá no futuro. Então, o que a palavra diz, ela simplesmente concorda. O que a palavra diz, ela obedece. O que a palavra diz, ela confia. Então, além de se submeter, essa mulher, ela tem fé. Ela tem fé porque, ao olhar para o anjo, ela diz: como se fará isso? E aí vem a resposta do anjo. Ela diz isso no verso 34, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E ela tem fé. Como que nós sabemos disso? Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês, para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. E aí, depois dessas palavras do anjo, essa mulher diz: eis aqui a tua serva, cheia de fé, submissa à vontade de Deus. Fé, porque não consegue enxergar uma solução, porém tem certeza que as palavras do anjo são palavras de Deus e elas se cumprirão em sua vida. Hoje em dia, é a palavra de Deus que irá se cumprir em nós, irá cumprir para nós. Serão as palavras de Deus escritas na Bíblia que trará essa consolação para nós e nos fará submetermos ao nosso Deus. Então, essa mulher é uma serva, ela é submissa. Essa mulher, ela é uma serva, ela tem fé. E esta mulher, quando ela diz que é uma serva do Senhor, ela se coloca na posição de muitos do passado, que também eram servos do Senhor e fizeram grandes obras. Por exemplo, olha só vou ler um texto aqui para vocês. Olha, vamos para Josué. Bem rapidinho, Josué capítulo 1, só para a gente ter uma ideia. Olha só, irmãos. E sucedeu, depois da morte de Moisés, veja, servo do Senhor. O texto diz isso para nós. O texto bíblico nos apresenta vários servos. Davi, outro servo do Senhor. Os profetas eram servos do Senhor. Quando a gente olha para o servo sofredor de Isaías 53, o que ele é? Servo do Senhor. E o que essa mulher faz? Eu também sou tua serva. Então não são simplesmente, como agora todos que eu citei eram homens, né? Não só homens estão nessa galeria de servos do Senhor, mas temos mulheres também, como Maria, como Isabel, como Débora, e assim vai. Temos mulheres, e aí vamos nos ater agora ao texto, Maria dizendo: eu sou tua serva. E da mesma forma que os servos foram usados para que o Messias viesse, hoje existe a tua serva, querendo também estar
junto com eles, cumprindo aquilo que o Senhor determinou para a vida de cada um e para o povo. Hoje nós não somos nação, então a igreja não é uma nação. Aqui nós temos uma nação, e aí todos vêm até o Messias agora como nação. Depois que o Messias vem, depois que Jesus vem, nós estamos reunidos agora como igrejas locais. E a gente precisa lembrar que nós temos serviço a fazer também, diferente desses irmãos do Velho Testamento. Só não esquecendo que mesmo Mateus, estando na divisão da Bíblia como Novo Testamento, Mateus ainda é Velho Testamento, porque Jesus ainda não morreu e a nova aliança não foi estabelecida. Mateus, Marcos, Lucas e João ainda é Velho Testamento, porque também a lei está sendo cumprida na pessoa do Messias, na pessoa de Cristo. Não somente no bebê, não está aqui a manjedoura, desculpa, no bebê que a gente ensinou aqui, mas aquele que cresceu, naquele que foi um homem, naquele que viveu sem pecado, foi para a cruz, venceu a morte, e hoje está à destra do Pai. Então, Velho Testamento, ela ali no Velho Testamento, junto com aquelas outras pessoas, ela é uma serva do Senhor, cumprindo a vontade de Deus para a nação da vinda do Messias, e agora no sentido de nós, cumprindo a vontade de Deus para que um dia a igreja existisse. Então vem na vida de Maria isso, e ela diz: sou tua serva. Esta mulher, ela é submissa, esta mulher é cheia de fé, esta mulher está, vamos falar assim, na galeria dos servos do Senhor, e a minha oração é que cada um aqui presente também esteja nessa galeria, guardadas todas as proporções, irmãos, se é que existe alguém maior do que o outro nessa galeria, porque não cabe a nós julgarmos, mas a Deus que dá a cada um a obra que deve fazer. A de Maria era trazer o Messias, e a nossa qual é? Para os membros de Vila São José, edificar a igreja, está vendo? Para os membros de Vila São José, é se reunir para organizar um musical, e assim vai. Para outras igrejas aqui representadas, Deus tem te chamado para alguma coisa. Você está submisso, você está submissa a Deus, na obra que Deus chamou, lá na igreja que você congrega, que você é corpo local, e você, que talvez ainda não declarou Cristo como Salvador, será que você está sendo submisso a Deus? Você tem fé suficiente para recebê-lo como seu Salvador? Você também estará na galeria dos servos? Mas aí não para somente nisso, porque essa mulher, ela é submissa, ela é uma mulher cheia de fé, ela agora está se declarando uma serva do Senhor, como muitos antes foram, e essa mulher tem a humildade de dizer: me submeto. Essa mulher tem a humildade de dizer: faço a tua vontade, porque tenho fé. Essa mulher, ela diz: sou serva, sou humilde, e por isso ela é exaltada. Então vamos lá, para a gente não perder. Vamos lá, submissa, cheia de fé, uma serva do Senhor como os outros foram, e agora ela vai ser exaltada, porque é humilde. Olha para o verso 41, agora eu vou para Lucas, tá? Lucas capítulo 1, volte para lá, que eu não avisei que era para voltar, né? Volte, por favor. Quando nós vamos a partir do verso 46, tá? Mas o que importa é o verso 48, só para a gente ver essas palavras maravilhosas de Maria, que foram registradas nas Escrituras, né? Depois você pode ler todas as palavras dela. As palavras de Maria vão do verso 46 até o 55. Nós vamos ler apenas até o 48, mas são palavras lindas, é um cântico, tá? Verso 46, disse então Maria
A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. É lindo, não é? Na humildade de Maria, ela é exaltada. Porque quem, na verdade, será exaltado é aquele que é humilde. Porque aquele que se exalta não precisa ser exaltado. Você concorda com a Bíblia ou não? Olha, aquele que se exalta não precisa, ele já está se exaltando. Mas não, os humildes, eles serão exaltados. E essa mulher, porque é humilde e se submete, essa mulher, porque é humilde e crê na palavra, essa mulher, porque é humilde e fala, sou o servo, estou junto com os outros, fazendo a tua obra, cumprindo a minha parte na tua obra, isso deve ser muito importante para todos nós, cada um de nós cumprirmos a nossa parte. Ela agora vai ser chamada de bem-aventurada, veja o cântico dela, e não é bacana dizerem todas as gerações? Porque vamos lá, você já pensou nesse privilégio? Você já pensou na vida de Maria? E você tem que olhar para as Escrituras e pensar numa jovenzinha mesmo, que hoje em dia talvez você não deixe sair de casa sozinha. As coisas mudam. Tem que pensar nessa jovenzinha que Deus chama, e já que você tem as condições, você pode dizer, inspirada pelo Santo Espírito, que será bem-aventurada, simplesmente por ser uma serva do Senhor, por todas as gerações. Então, não existirá nenhuma geração que não vai dizer que privilégio foi esse de Maria, de trazer o Messias ao mundo. E não só trazer o Messias ao mundo, porque todas estas coisas, além de, vamos lembrar, ouvir a palavra, crer na palavra, se submeter à palavra e estar disponível, não foi apenas para o nascimento. O que eu quero agora destacar no final da mensagem é que essas coisas que aconteceram na vida dela não foi apenas os 9 meses e o nascimento. Não foi isso. Maria, ela foi usada durante a vida de Jesus. Então nós não temos algo pontual a fazer no dia de hoje. Eu não vim aqui cantar. Eu não vim aqui pregar. Eu vim aqui cantar porque eu canto. Eu vim aqui pregar porque eu prego. E você, vamos só imaginar. Eu vim aqui assistir. Porque sempre assiste, devia ser isso. Essas coisas do nosso relacionamento com Deus deveriam fazer parte da nossa vida. Como tudo isso que aconteceu com Maria fez parte da vida dela. E aí eu volto, mesmo sem enxergar o futuro, mesmo sem entender todas as coisas. Vamos para o final da mensagem? Vamos lá? Vire a página da sua Bíblia, por favor, e vamos para o capítulo 2. Conhece a história? Conhece a história dos pastores? Posso pular um pedaço dela? Posso? Vamos lá? Posso pular um pedacinho dela para ir direto quando eles chegam? Hein? Vamos? Então é o seguinte, os pastores estavam no campo, de repente viram, miríade de anjos que falaram para eles que o Messias tinha nascido. Verso 15 do capítulo 2. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores
uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Então, o Senhor Jesus já tinha nascido. Muito bem. Eram suas primeiras horas, talvez primeiro dia ali, tá? E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Preste atenção nisso. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Isso aqui é uma vez que você vê isso na Bíblia. É a primeira vez que você vê isso na Bíblia, né? Relacionado a Maria. Então, peraí. Existem coisas que só Maria sentiu. Aí você fala assim, mas isso aí é na vida de qualquer um. Não se esqueça, ela está com o Messias nos seus braços. E todo o problema de pecado que eu e você nós temos, ela também tinha. Todas as dúvidas em relação ao futuro que eu e você nós temos, ela também tinha. Porque olha só, imagine quando chega a notícia que esta mulher está grávida. Ela tem problema social, ela tem problema emocional, ela tem problema físico que José não teve. Se essa mulher é acusada de adultério por seu marido, ela seria apedrejada, por exemplo. Então existem coisas que Maria guardava em seu coração. E ela, como a Bíblia diz, conferia cada uma delas. As coisas iam acontecendo. Quer ver como isso é real? Quando nós vamos para o Senhor Jesus no templo, verso 41. Vamos juntos até lá? Eu tenho uma notícia para o coral. Eu mudei a música agora. Olha, eu vou acabar agora a mensagem. Deixe preparado, vem reinar em mim. Tá bom? Essa daqui, essa última aqui. A estrela dos tempos aqui. Ó. Essa que eu quero. Mudei. Pode mudar? Eu posso ou não? Posso, né? Sou o pastor da igreja. Vou fazer o quê? Tadinho de vocês. Desculpa. Mudei a música agora na hora da mensagem. Eu tinha dado uma música, gente, para eles, mas eu mudei agora. Que era a última. A estrela dos tempos e vem reinar em mim. Cadê a Maria? Está aí preparada? Cadê? Nem avisei a Maria. Marola, vai atrás da Maria que ela vai cantar o finalzinho. Ótimo, excelente. Ora, verso 41. Todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, não é mais aquele que estava na manjedoura que os pastores encontraram, mas agora é um rapaz de 12 anos. Subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino em Jerusalém, e não o soube José, nem sua mãe. Espera aí que eu já explico para você que não tem a familiaridade com o que está acontecendo aqui. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, o que ele estava pensando? Jesus não está aqui. José pensava, está com Maria. Aí, Maria olhava, não via Jesus. Se ele não está aqui, está com José. Andaram caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e entre os conhecidos. E como o não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. Então agora, rapidinho, eu sei que alguns irmãos sabem disso, né, mas para você não ficar pensando, eu não esqueceria meu filho. Primeiro que você esqueceria sim, primeiro.
certo? Você esqueceu seu filho já em algum lugar. Ou só eu esqueci? Hein? Você esqueceu sim. Mas tá bom. Você fala assim, eu não vou ficar um dia sem meu filho? Aí, eu vou falar para você, é verdade. Porém, Jesus aqui, ele estava saindo da infância para a vida adulta. Então é assim. Quando ele vai para Jerusalém, ele vai no grupo das mulheres. É isso que acontece. Então presta atenção. Ele está indo para a vida adulta. Quando ele voltar de Jerusalém, ele é um homem. Então na ida, ele vai no grupo das mulheres. Então todas as crianças e mulheres estão em um grupo. E os homens em outro grupo. Então presta atenção, ó. Não perde isso aqui, que daqui a pouco a gente vai terminar a mensagem. E na volta, ele poderia decidir se ele voltava no grupo dos homens ou das crianças. Por quê? Porque ele poderia se despedir dos primos que são crianças. Então, por isso, ninguém sabia onde ele estava. Então, o que Maria pensou? Agora ele é um homem, voltou com o seu pai. O que José pensou? Ele está se despedindo de seus primos. Porque na próxima vez que ele vier a Jerusalém, ele virá no grupo dos homens, porque ele é adulto. Pronto, dito isso, tá? Verso 46. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviram admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: opa, Maria chega na história, a serva do Senhor, aquela que se submeteu à vontade de Deus e à sua palavra, aquela que creu, aquela que falou: eu estou disponível, sabe? Aquela que é cheia de fé, aquela que está entre os servos do Senhor, cumprindo aquilo que Deus falou. Ela chegou na história de novo. Filho, ela diz, por que fizeste assim conosco? Sabe o que ela está fazendo? Dando uma bronca no filho. Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis, olhe só as palavras de Cristo, não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Está vendo o que Cristo está falando? Eu vim a esse mundo com um propósito, e olha, vocês sabem. Está vendo a resposta de Cristo? Vocês sabem quem eu sou. Talvez muitos aqui não saibam quem ele é. Alguns aqui não saibam quem ele é. Pensam que ele é um bebê. Feliz Natal, vão falar. Pensam que é só isso. Não, um dia ele cresceu. Esteve entre os doutores, cumprindo aquilo que o Pai determinou para ele. Foi para a cruz e morreu por nós. Mas os seus pais sabiam. Talvez não conseguisse enxergar tudo no futuro. Talvez não conseguisse responder todas as coisas, porque tinham que guardar as coisas ainda no coração e depois conferir cada uma delas, para si mesmo, que nem você tem feito de vez em quando, no seu silêncio entre você e Deus, nas dificuldades que você passa nessa vida, e que você busca a Deus, mas ninguém sabe o que está no seu coração. Então, todas essas características vêm junto com Maria durante toda a sua vida. No final do verso 48, eis que no final do verso 49, não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Que Deus te abençoe. Se você tiver que guardar alguma coisa no coração, para depois tratar com Deus, guarde. Mas por favor,
Se submeta à palavra, se submeta à vontade de Deus, tenha fé. Faça como Maria, quero ser tua serva. Que Deus te abençoe na sua vida, na sua igreja, na sua família. Vamos orar. Obrigado, meu santo Deus, pela tua palavra. Agradeço ao Senhor por todo o amor para conosco e enviar Jesus ao mundo. Nós sabemos que o Senhor, por amor, enviou Cristo ao mundo. E nós queremos dizer obrigado e dizer ao Senhor que nos use, como o Senhor usou Maria e tantos outros. Que o teu Filho reine em nós, ó Pai. E que o Senhor, ó Pai, se agrade da nossa vida, da vida da nossa família e da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, vamos lá. Passaram e nada ocorreu, mas